A gente vai falar hoje sobre a segunda mensagem da série Vida em Abundância. E o tema da mensagem de hoje é Renovando a Mente. Não sei se vocês lembram, mas a gente leu João 10:10 na semana passada. E a gente viu que Jesus disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Eu não sei como vocês interpretam isso, mas eu entendo como uma promessa. Eu entendo que aquilo que Jesus fala vai se cumprir. Como pode um Deus falar alguma coisa que não se cumpre? A gente ia questionar se todo o resto é verdade. Só que a gente também falou que entre o dia que a gente se converte e projeta a nossa vida em abundância até a realidade de hoje, muitas vezes as lutas, as batalhas vão mudando a nossa forma de pensar e muitos cristãos, depois de algum tempo, acabam se conformando com a situação que eles estão vivendo. E o mesmo acontece com aquilo que a gente vê no mundo, com aquilo que acontece ao nosso redor. Existiam coisas no passado que eram erradas e hoje em dia elas são aceitas. A gente se molda, a gente se conforma. A gente vai olhando para o que a maioria das pessoas fazem e entende que essa é a nova realidade, a nova verdade. Mas a gente também falou na semana passada que isso é o oposto daquilo que Deus espera. Porque se a gente estiver caminhando e andando como todas as pessoas que não vivem em abundância, qual a chance da gente viver uma vida em abundância? A gente precisa fazer algo diferente disso. E o contraste, ou o antídoto para uma vida que anda se assemelhando ao mundo, parecida com o mundo, é a renovação da nossa mente, a transformação através da renovação da nossa mente. E essa renovação da mente está descrita em Romanos 12:2. Eu separei duas versões aqui para a gente ler, é um versículo só, então é bem rápido. A versão NVI diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perdão quem está olhando a Bíblia aí, eu acabei lendo rápido. Na Almeida Revista e Corrigida ele diz, talvez seja o texto mais conhecido por vocês, a versão: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu estava refletindo sobre esse texto, eu fiquei pensando como tem se tornado cada vez mais difícil ser um cristão nos dias de hoje. Existe uma pressão muito grande para que os cristãos se adaptem aos padrões desse mundo e passem a viver de acordo com eles. Há uma pressão enorme para que os cristãos deixem valores de lado e comecem a ficar parecido com as outras pessoas. O problema é que muitas vezes esses padrões do mundo acabam distorcendo valores e princípios que vêm de Deus. Acabam trazendo comportamentos e verdades, novas verdades, que são contrárias à vontade de Deus, que são contrárias à palavra de Deus. E muitas vezes o cristão se sente censurado simplesmente para expor aquilo que ele acredita. Eu não sei quantos de vocês acompanharam, e eu acompanhei muito pouco das Olimpíadas desse ano. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção nas Olimpíadas de 2024 é a proibição para que você expresse de qualquer forma aquilo que você acredita. Eu entendo que essa proibição vale para os cristãos, mas vale também para as outras religiões, mas a gente sabe que muitas vezes é o cristão aquele que usa a camiseta lá 100% fiel, ou Deus é fiel, né? Às vezes o cara nem é tão cristão, mas a camiseta passa uma mensagem importante. E no começo dessas Olimpíadas, talvez vocês tenham acompanhado o nosso surfista Chumbinho. Ele nem estava fazendo uma mensagem de nada, ele simplesmente tinha uma imagem do Cristo Redentor na sua prancha de surf. E a prancha de surf foi barrada nas Olimpíadas. Existem outros casos de coisas assim, mas era uma imagem de algo que ele achava bonito. Talvez ele nem seja tão cristão, não era uma mensagem cristã, não era uma pregação. Era uma imagem do Cristo Redentor que tem no Rio de Janeiro. E ele foi proibido de usar aquela prancha com aquela imagem, com aquele detalhe.
No primeiro momento, a gente se sente, de certa forma, ofendido, a gente se incomoda com isso. Poxa, como é que pode tirar a prancha do cara que ia lá, não tinha nada a ver com nada? A gente se questiona em relação a isso. Mas vocês podem escrever que daqui a duas ou três Olimpíadas, ninguém vai se incomodar mais com esse fato. Ninguém vai sentir falta de nenhuma imagem, isso vai ter se tornado normal. Porque é assim que as pessoas vão se conformando aos padrões do mundo. O que a Bíblia está dizendo que a gente não deveria fazer. Mas tem uma coisa importante nesse texto que a gente acabou de ler. Existem alguns textos na Bíblia que eu falo que é como se fossem manuais ou receitas de bolo. É algo que diz um passo a passo para que você execute e ele te dá uma promessa daquilo que vai acontecer no final. E normalmente esses textos eles são divididos em 3 partes. Uma parte que diz, olha só, tem um problema aqui, você precisa começar desse jeito. E aí depois que você começar desse jeito, você decidiu começar, está aqui o que você precisa fazer. E se você fizer isso, o resultado é esse daqui. Então, para a gente seguir essa receita de bolo desse texto, eu separei ele nas 3 partes que eu vou ler aqui para vocês agora. A primeira parte é: não se amoldem ao padrão desse mundo. A segunda parte é: transformem-se pela renovação da sua mente. E a terceira parte é: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vida em abundância que Jesus prometeu para nós é uma vida onde a vontade de Deus se cumpre nas nossas vidas, onde a gente experimenta essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O primeiro ponto que a gente vai abordar é sobre não se amoldar ou não se conformar aos padrões do mundo. E essa é a primeira parte da receita que está descrita nesse texto. Não se amoldem ao padrão desse mundo. É um direcionamento para que a gente não se conforme, para que a gente não aceite, para que a gente não baixe a nossa guarda, para que a gente não comece a acreditar que coisas que não são verdade são verdade. É um chamado a um posicionamento contra algo que está, de certa forma, pregando contra o Deus que a gente acredita. E essa é a essência de todo o texto. Ele apresentar para a gente que existe algo que está errado nesse mundo. Existem pessoas que estão cedendo e se conformando ou se moldando a esse padrão, começando a fazer essas coisas. Mas ele está dizendo que nós não deveríamos fazer isso. Só que como é que a gente começa? A gente começa reconhecendo que existe um padrão nesse mundo que é contra a vontade e a palavra de Deus. Por que as pessoas se moldam ao mundo? Porque elas não conhecem a vontade de Deus, não conhecem a palavra de Deus. E elas não percebem que existe um padrão no mundo contrário à palavra de Deus. Nós que estamos aqui, temos acesso à Bíblia, nós estudamos, nós aprendemos. Temos uma vantagem sobre as outras pessoas que não conhecem Jesus. As pessoas que não conhecem Jesus, para elas aquilo é a verdade. Talvez a maioria de vocês entende que aqui existia no mundo era a verdade. Vocês confiavam na força do braço, vocês achavam que vocês poderiam fazer tudo sozinhos, vocês achavam que vocês tinham controle total sobre tudo, que seus planos eram ótimos. Até o dia que vocês encontraram com Jesus, vocês descobrem que a vida de vocês era praticamente miserável comparado àquilo que Ele oferece. Só que a maioria das pessoas ainda não descobriu isso. E elas continuam acreditando que tudo aquilo que elas acreditam é verdade, porque elas estão seguindo esse padrão do mundo. Mas esse texto não era um texto para pessoas não cristãs. Ele era um texto para pessoas cristãs. O contexto dele está onde Paulo está falando sobre a igreja, sobre
como as pessoas dentro da igreja deveriam se comportar, como os membros de um corpo deveriam se comportar, e esse texto está no meio desse contexto todo. Esse texto está dizendo, se existe esse texto na Bíblia dizendo para que os cristãos não se amoldem ao mundo, a importância dele é para nos avisar que se nós não prestarmos atenção, nós vamos nos amoldar, nos acomodar, nos conformar com o mundo e vamos nos tornar igual ao mundo. Sabe quando a Bíblia diz que nós precisamos ser sal e luz na terra? Se a terra fosse feita de sal e luz, não precisava colocar sal e luz na terra. Existe um contraste, nós precisamos ser esse contraste. Eu gastei um tempão tentando criar aquela imagem do japonês ou coreano lá, diferente das outras, com a inteligência artificial, porque eu queria mostrar que existe algo no mundo, e eu nem tenho nenhum preconceito com as pessoas que usam piercing ou tatuagem ou roupa preta, mas eu tentei várias vezes, diga-se passagem, umas 50 imagens para sair aquela lá, onde todas as pessoas eram parecidas, usavam o mesmo estilo de roupa, todas tinham tatuagem, todas tinham brinco, todas tinham piercing, eram parecidas, e uma pessoa no meio delas destoava das outras. Só que essa pessoa que destoava das outras, ela era mais viva, ela era mais colorida. Talvez essa imagem represente o que esse texto está dizendo. Que existe um padrão caído nesse mundo, mas que os cristãos precisam se posicionar de uma forma diferente no meio dessas pessoas. Então, se existe um padrão no mundo, e esse padrão nós não devemos nos amoldar, porque esse padrão é ruim. Em 1 João 2, 15 a 17 diz: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que está no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse texto nos chama a uma reflexão sobre as nossas vidas, para que a gente possa analisar o quanto muitas vezes a gente foi levado pelo momento, levado pelas pessoas que estão ao nosso redor, e permitimos que o mundo crescesse para dentro da nossa vida, das nossas decisões. Eu vou fazer um paralelo com a Igreja de Cristo que a gente pregou esses dias. Muitas igrejas hoje têm feito exatamente o que a gente está lendo aqui. Por conta de números, por conta de faturamento, por conta de quantidade de pessoas, elas começaram a copiar o mundo para agradar as pessoas. Talvez essa seja uma triste notícia para mim, mas desde que eu comecei esse ministério, eu nunca imaginei que ele fosse ser grande. Porque quanto mais você fala o que as pessoas querem ouvir, mais a igreja cresce. Quanto mais você fala o que as pessoas precisam ouvir, mais difícil é da igreja crescer. E essa é uma escolha importante que toda pessoa que está à frente do ministério tem que escolher. Talvez muitas vezes vocês saiam daqui confrontados, porque o meu posicionamento é de falar aquilo que vocês precisam ouvir. Mas muitas vezes as igrejas falam aquilo que as pessoas querem ouvir, porque elas têm mais interesse no que o resultado que vai acontecer do que no que a palavra de Deus pode fazer na vida das pessoas. Eu prefiro que a igreja esteja vazia aqui, mas que a gente esteja cheio lá no céu, do que uma igreja cheia aqui e vazia lá no céu. Imagina vocês chegarem lá e não encontrarem seus irmãos, porque o pastor decidiu não falar aquilo que vocês precisavam ouvir. Só que também isso acontece com as nossas vidas, porque tem decisões e coisas que são individuais para cada um de nós. E muitas vezes a gente se permite que áreas da nossa vida sejam moldadas pelo mundo. E nós precisamos tirar nossos olhos, nosso pensamento dessas coisas, das coisas aqui do mundo, e começar a olhar lá para cima, buscar a nossa referência lá no alto.
Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Se nós olharmos para as coisas terrenas, a gente vai se adaptar a esse mundo. Quando a gente olha muito uma coisa, ela começa a ficar natural para a gente. É assim que as campanhas de marketing funcionam na nossa vida. Eu não vou fazer um merchan, mas vou ter que falar uma marca. Muitos anos atrás eu olhava para uma marca de sapato e falava assim: esse sapato aí deve ser porcaria, eu não gosto dele. Eu olhava na loja e falava: nunca vou comprar um desse aí. Só que aí eu comecei a trabalhar e pegar Bandeirantes todos os dias. Em um determinado ponto da Bandeirantes tinha um outdoor com a marca do sapato lá. Vou falar para vocês, Democrata. Eu falava: não quero comprar esse sapato, nunca gostava. Só que depois de olhar aquele sapato dezenas, talvez centenas de vezes, um dia eu parei na frente de uma vitrine e falei: nossa, que sapato bonito, e essa marca é muito boa. E aí eu tomei um susto, porque era o tal do Democrata. E eu falei: como é que eu passei a gostar desse sapato que eu não gostava antes? Aí eu percebi que de tanto passar por aqueles outdoors, aquilo foi entrando na minha cabeça e parecia que já era o sapato que eu sempre comprava e eu não tinha nenhum. E o que acontece agora? Você vai olhar meus sapatos lá, parece que é tudo Democrata. Mas é assim que o mundo faz. Sabe, a gente vai convivendo tantas vezes com coisas erradas que vai chegar uma hora que a gente começa a achar que aquilo é normal, que aquilo está certo. Por isso a gente precisa olhar para as coisas do alto e não para as coisas terrenas. E quando a gente fizer isso, a gente vai parar de olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e tentar se tornar parecidas com elas. Nosso coração tem um desejo de se adaptar e fazer parte das coisas. E muitas vezes a gente quer ficar próximo das pessoas, se parecer com elas. Mas a nossa referência é Cristo. E nós deveríamos nos esforçar para nos parecermos com Ele. Efésios capítulo 4, 22 a 24 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Nós temos uma referência, que é o próprio Jesus. E nós deveríamos ser uma referência de Jesus para as pessoas que nos cercam. Precisamos buscar aquele que é perfeito. A gente não vai conseguir ser igual a Ele, mas Ele é a nossa referência, não as pessoas que estão ao nosso redor. O segundo ponto fala de uma transformação. O primeiro ponto apresentou um problema. Olha, existe um mundo que o padrão dele está errado. Não se conforme a ele, não se molde a ele, não fique igual a ele. Só que agora ele está dizendo: o que eu preciso fazer? Eu preciso me transformar. Transformem-se pela renovação da sua mente. Eu preciso me transformar. E como é que eu vou me transformar? Pela renovação da mente. Se a Bíblia fala que nós precisamos renovar a nossa mente, quer dizer que tem alguma coisa errada com a nossa mente por padrão, certo? Senão ela não ia falar que a gente precisa renovar. Só continua fazendo aí o que sua mente acredita, o que ela faz, o que ela fala. Só que não existe uma forma de nós sermos transformados se a nossa mente não for renovada. Olha para quantas coisas a palavra de Deus já confrontou você na sua vida. Quantas ministrações você já ouviu que alguma coisa fala assim: poxa, olha, eu nem me liguei que isso daqui estava errado, mas agora eu preciso mudar isso. Quantas vezes você estava no seu momento de oração e o Espírito Santo te apertou em alguma coisa que você sabia que estava errado, te lembrou de algo que você nem lembrava mais. Uma vida dedicada para Deus, de alguém que ama Deus, é uma vida de transformação. Essa transformação começa no dia que a gente entregou a vida para Jesus e ela vai durar muito tempo. Eu brinco que enquanto a gente estiver vivo, não for arrebatado, ou Jesus não voltar, ou o mundo acabar, ou não morrer de morte natural, a gente vai estar sendo trabalhado, transformado
curado, restaurado em áreas que muitas vezes a gente não quer nem mexer. Eu dei um exemplo esses dias que quando a gente chega para Jesus, a gente está tão doente. Jesus, como médico dos médicos, fala assim: olha, precisa de 39 cirurgias para você ficar 100%. Só que se você fizer 39 cirurgias de uma vez, você morre. Quem é que se recupera de 39 cirurgias no corpo ao mesmo tempo? Só que assim como o médico natural, ele vai dosando, vamos fazer essa daqui que é mais crítica, depois a gente faz uma outra. Jesus vai trabalhando na nossa vida. Questões emocionais, questões de caráter, traumas, mágoas, vícios. Talvez ele possa pegar alguém e curar de uma vez. Esse daqui está resistente, vou fazer 39 cirurgias de uma vez. Mas normalmente, ele faz de forma gradativa. Então é um processo constante que a gente vai experimentar até o último dia da nossa vida. Só que essa transformação que ocorre através da renovação da nossa mente, ela precisa de algo nosso, ela precisa que nós ajustemos a nossa forma de pensar, ou aonde a gente vai direcionar os nossos pensamentos. Tem uma frase coach, ninguém queria usar isso, mas lembrei agora, que fala que aquilo que você foca expande. Você já deve ter visto muito coach falar isso. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a depressão, que a gente vai falar, uma pessoa que está em depressão, ela só consegue enxergar o pior das coisas. É como se ela não tivesse perspectiva boa na vida. É uma avalanche de sentimentos ruins, é uma avalanche de preocupações sobre o futuro, só que todos os cenários são ruins. É um foco excessivo em algo que está ruim. Agora imagina o contraste entre uma pessoa que só pensa as coisas ruins e entra numa depressão, versus uma pessoa que só pensa em coisas boas, naquilo que Deus diz sobre ela. Aonde que essa pessoa vai chegar? A gente normalmente não pensa a gente pensa assim, olha, se a pessoa está entrando num estado depressivo, só pensa em coisa ruim, é depressão. Mas o que acontece com uma pessoa que só pensa coisa boa? Que confia em Deus, que é temente a Deus? Qual é o nome para essa pessoa? Não tem um termo, porque não é uma doença. Mas talvez seja o que a gente está buscando, que é a vida em abundância. Um estado onde nada abala essa pessoa. E eu falei para vocês que eu já conheci pessoas assim. Pessoas onde está tudo dando errado e ela está louvando a Deus, como se tivesse talvez ganhado na Mega Sena. E você fala, como é que pode isso? Eu me lembro de uma vez que eu tinha comprado um carro novo, e ele estava novinho. Sabe quando o carro sai novinho, brilhando? Aí você vai andando na rua, a gente morava em São Paulo. Acho que eu estava indo buscar a Fernanda um dia. E passou um carro do meu lado, tirando uma fininha. Mas pensa num carro velho, gente. Pensa num carro velho, assim, acho que não tinha nada inteiro no carro. Sabe aqueles carros que você vê os pedaços que não tem nem parte era enferrujada, a parte estava com aquela massa cinza, não era pintado, os para-choque amarrado. Pensa no negócio tudo estrupiado. E eu tomei um susto, pensei, já pensou se esse carro bate no meu aqui, que estava novinho, acho que era a primeira semana que eu tinha comprado o carro. Esse cara não ia nem ter condições de pagar o conserto, né? Eu estava lascado. Mas não é nem isso, porque você acaba... Vai pro conserto, parece que o carro não volta igual, né? Se bateu, você fala, já nem quero mais. Mas eu fiquei preocupado com aquilo. Só que, olha como Deus chama a atenção da gente para as coisas. Na hora que eu olhei para dentro daquele carro, eu chorei. Porque tinha uma família dentro do carro. Então o pai estava dirigindo, a mãe estava no banco da frente. E eu acho que tinha umas 5 crianças no banco de trás. Só que as crianças estavam se divertindo ao máximo. Aquele banco de trás parecia um parque de diversões, elas se divertindo. E eu olhei para o rosto daquelas crianças. E elas pareciam as crianças mais felizes que eu tinha visto até aquele momento. Então vocês entendem que muitas vezes a gente coloca os nossos olhos em coisas que não são tão importantes. Talvez se a gente propusesse para aquela família um carro novo, 0 quilômetro, não seria tão importante quanto ver aquelas crianças sorrindo. Imagina que a gente tinha lugar para 5 crianças no banco de trás, mas todas elas estavam sorrindo, felizes. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama,
Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Parece óbvio de falar. Mas uma pessoa pessimista, uma pessoa depressiva, ela está ocupando o pensamento dela de coisas totalmente opostas ao que a palavra de Deus diz que a gente deveria fazer. Filipenses 4:8 é um manual daquilo que nós deveríamos pensar. Deveríamos fazer um filtro. Olha, isso aqui que está ocupando o meu pensamento agora, está alinhado com Filipenses 4:8? Não, vou cortar fora. Não faz sentido. A nossa mente tem que estar focada naquilo que Deus diz que a gente precisa focar. Mas a transformação da nossa mente também requer um passo, uma decisão sobre uma vida de santidade. A gente leu esse texto, eu vou ler de novo para vocês. Efésios 4:22-24 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Não tem como a gente renovar a nossa mente se a gente continuar preso, amarrado aos pecados, continuar com as coisas erradas que a gente fazia antes de conhecer Jesus. A Bíblia diz que nós temos que deixar para trás o velho homem e sermos renovados na forma de pensar, revestindo-se do novo homem, que foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade. A gente lê muito pouco sobre isso, mas a Bíblia fala que Deus é santo. Tem até um ditado popular que diz que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não tem um ditado popular? Isso daí não está na Bíblia não, só para avisar vocês, tá? Deus nunca vai falar assim: olha, senhor pecador, eu te amo porque você é pecador. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que você tem que ser santo. Deus te ama, mas não porque você é pecador. Deus fala assim: eu te amo, mas não peques mais. Vai e não peques mais. Você nunca vai ver que Deus fala assim: eu amo o pecador. Ditado um pouco errado da forma como ele foi apresentado. Mas a nossa vida precisa ser uma busca por santidade. E a busca por santidade é um desenvolvimento. Tem coisas que são fáceis para algumas pessoas, difíceis para as outras. A gente se converte e não é mais viciado no dia seguinte. Como é que pode isso? Tem gente que leva anos. E às vezes a nossa facilidade e a dificuldade da outra pessoa geram até um certo problema. Acho que aquela pessoa lá não se converteu não porque não conseguiu largar desse vício, eu saí tão fácil daquilo. Mas aí a gente tem outras áreas da nossa vida que outras pessoas falam assim: pô, como é que essa pessoa continua fazendo isso? Mas independente de continuar ou não, existe uma decisão. E essa decisão envolve: eu quero viver uma vida de santidade. Eu decido. Ainda que eu erre, eu vou me arrepender e vou continuar buscando essa vida de santidade. Porque se a gente não toma essa decisão, como é que a gente vai mostrar para as pessoas que a gente serve um Deus que é santo, que é justo, que é fiel? Quantas vezes eu vi pessoas servindo na igreja, líderes muitas vezes, referência para as pessoas que são mais novas na fé, que não podia botar o pé para fora da igreja porque senão tinha alguém cobrando ela, que estava devendo para todo mundo, que estava dando calote, fazendo coisa errada, sabe? Pessoas que muitas vezes manchavam, envergonhavam o nome de Jesus, a imagem dele, fora da igreja, mas que dentro da igreja possuem um status, uma posição. E a gente vai se tornar, de fato, transformados e com a mente renovada quando a palavra de Deus for o nosso GPS. E quando eu digo GPS, é aquele que traça a nossa rota, que mostra o nosso caminho. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou bem perdido em relação ao nome de rua. Desde que eu mudei aqui para Limeira eu não decorei nada. Às vezes a pessoa passa lá perto, não sei o quê, e eu sou sempre mais perdido. Eu falo: você não pode passar o nome da rua para mim que eu vou colocar no GPS, é mais fácil. Acabei de lembrar do André e da Priscila, terríveis para dar instruções. Eles explicaram
o endereço da igreja por irmã da Priscila, ele não conseguiu chegar aqui até hoje. Mas foi engraçado, eles estavam explicando aí, o André explicava do jeito, a Priscila do outro, e eu mesmo não entendi nada, estavam confusos demais. Mas foi engraçado. Mas a palavra de Deus precisa ser o nosso GPS, o nosso guia. Precisa ser aquilo que filtra aquilo que é certo ou errado. Precisa ser aquilo que filtra a nossa direção. E o seu GPS estava perdidinho. Esses dias eu precisava ir no lugar, a bateria estava acabando. Eu falei, vou chegar atrasado, mas deixa eu carregar mais um pouco aqui, que senão depois eu não chego, eu não volto. Em Josué, capítulo 1, versículo 8. Tem outro manual, a instrução de como é que a gente precisa usar o nosso GPS. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Todo mundo quer ser próspero e bem-sucedido. E aqui nesse texto tem outro manual, existe uma ministração que eu fiz alguns anos atrás sobre isso, mas é outro manual. A primeira coisa que ele fala assim, não cesse de falar do livro, das palavras do livro da lei, não cesse de falar da Bíblia. E medite nessas palavras de dia e de noite. Aqui em Josué, a gente tinha uma certeza de que eles conheciam a Bíblia de ponta a ponta. Hoje a gente tem essa dificuldade que o cristão não conhece a Bíblia. Então a gente teria que acrescentar nesse manual assim, não deixe de estudar a Bíblia, de ler, de aprender, para que você possa de fato falar sobre isso e meditar sobre essas coisas. Mas ali em Josué já estava claro que eles sabiam, então ele tinha que meditar naquilo que ele já conhecia. Então a gente precisa conhecer a palavra e precisa meditar nela. É como se a gente tivesse inundado a nossa mente e os nossos pensamentos com a palavra de Deus. E a gente medita naquilo que a gente aprendeu, a gente medita naquilo que o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração. E quando a gente está cheio disso, quando a gente aprendeu, quando a nossa mente está ali repleta de informações que vêm da palavra de Deus, a segunda coisa que ele fala é para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Ou seja, eu vou aprender sobre a palavra e quando essa palavra estiver fluindo na minha mente, que eu estiver meditando nela, eu vou conseguir aí então viver exatamente como Deus espera. Como é que a gente vai ser transformado, ou viver uma vida transformada, ter uma mente transformada, se a gente não sabe o que Deus espera, se a gente não conhece a palavra de Deus? Mas quando a gente conhece a palavra de Deus e medita nela, aí a gente começa a andar como ela. E a terceira parte desse texto é a mais legal. Porque ela começa com, só então, seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então. Não adianta querer ser próspero e bem-sucedido se a palavra de Deus não estiver na sua mente, se você não estiver meditando sobre ela e não estiver agindo exatamente como Deus espera que você seja. Isso é uma busca por uma vida em santidade, uma vida santa, separada daquilo que o mundo espera que você faça. E da mesma forma como a gente termina esse texto de Josué, com esse só então, o texto que a gente leu funciona da mesma forma. Só que em vez de só então, ele diz, para que sejam capazes. E esse é o terceiro ponto, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela não é uma etapa que a gente precisa cumprir, mas é uma promessa, um resultado de que algo vai acontecer. Essas coisas que você fez de entender que o mundo existe um padrão que desagrada a Deus, de se posicionar contra Ele, tentando se transformar através de santidade, mudando a sua mente, renovando, são coisas mandatórias para que você possa ser capaz de experimentar. Se você não fizer as duas coisas, não tem como você experimentar. Deus não vai chegar e falar assim, olha, agora você vai experimentar na minha boa, agradável e perfeita vontade. Ainda que você tenha feito tudo errado, ainda que você não tenha se arrependido, ainda que você não tenha se posicionado.
Se você inverter a perspectiva do texto, porque quando a gente lê esse texto a gente pensa assim: eu quero experimentar a vontade de Deus na minha vida. Mas quando você olha para esse texto por uma perspectiva contrária, se você tivesse que reescrever ele de uma forma negativa, ele diria: você nunca vai conseguir experimentar a vontade de Deus. Você nunca vai ser capaz de experimentar a vontade de Deus na sua vida, se você não entender que existe um padrão errado no mundo e se você não transformar a sua mente. É por isso que esse manual é importante. Porque quando você não aceita o padrão do mundo e se posiciona em santidade, você se capacita ou habilita para experimentar a vontade de Deus na sua vida. E quando eu falo a vontade de Deus na sua vida, não é a sua vontade. Não é que Deus faça a sua vontade na sua vida. O Senhor faz na minha vida a sua vontade que é igual à minha. É a vontade de Deus na sua vida. E muitas vezes a gente não tem nem ideia do que é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas tem alguns versículos na Bíblia que nos ajudam a entender de alguma forma isso. Um deles diz que Ele faz mais por nós do que a gente possa pedir ou pensar. E que não existe limites para o que Ele pode fazer. Está em Efésios 3, eu vou ler o 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Olha como nós somos pequenos diante daquilo que Deus é. Muitas vezes a gente pensa assim: poxa, nem vou pedir porque eu estou dando trabalho para Deus, ou eu não mereço isso. Os cristãos, eles foram condicionados a pedir, né? Então assim, a gente vira crente, a gente vira pidão, essa é a verdade. Mas quando você conversa com pessoas que não são evangélicas, elas normalmente têm uma dificuldade de pedir coisas. Elas falam: pô, já tenho tanta coisa, só quero agradecer. Só que a Bíblia não diz que a gente só tem que agradecer. Ela diz que a gente também tem que pedir. Só que tanto o fato de não pedir nada quanto de pedir muito ainda é limitado diante do poder de Deus. Provavelmente você já deve ter assistido um filme antigo lá do Jim Carrey, que ele era o Todo-Poderoso, e ele assume o papel de Deus por um dia, lá um período, e aí ele começa a receber um monte de e-mail com os pedidos das pessoas. Ah, eu quero um carro novo, eu quero um cachorro, eu quero um monte de pedido. Começa a vir um monte de e-mail, e aí ele responde alguns e fala: arrebentei, né? Meu dia foi produtivo. Só que começa a vir tanto pedido que ele começa a ficar cansado de responder, e aí ele pega e marca sim para tudo. Tipo, responder todos os e-mails com sim, e aí ele fala sim para todo mundo. E aí ele cria um caos no mundo. E às vezes a gente pensa que Deus é assim, né? Se tiver muita gente pedindo para ele, ele vai ter muito trabalho, ele vai se cansar, se esforçar, se estressar. Mas ele não é limitado que nem o Jim Carrey lá no filme. Ele não precisa olhar um e-mail por vez e responder um por um. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer tudo ao mesmo tempo e não errar em nenhum momento. Mas Ele é infinitamente poderoso, infinitamente mais poderoso do que a gente imagina. Muitas vezes a gente limita o que Ele pode fazer por conta daquilo que a gente acredita que Ele deve fazer. Um outro texto, Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Suprirá todas as necessidades. E quando a gente lê isso, muitas pessoas falam: suprirá todas as necessidades, eu necessito de uma viagem, um carro. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de necessidades. Às vezes a gente coloca o nosso sentimento, a nossa expectativa em cima do que o texto diz. Mas existem necessidades. Que eu não estou falando só também do básico. Então eu vou ter água e pão para comer e mais nada. Existem necessidades. As necessidades são
materiais, físicas, emocionais, espirituais. Aqui ele está falando de uma plenitude. Ele está falando que ele vai suprir tudo aquilo que cada um de vocês precisa. E olhando para esse contexto de uma vida em abundância que a gente tem ministrado, e a vontade de Deus para as nossas vidas, que é o que a gente está falando aqui. Quando Deus supre todas as nossas necessidades, não existe escassez. Não existe algo que a gente fala assim, poxa, está faltando alguma coisa. Mas existe abundância em todas as coisas. E essa abundância é para que você possa derramar sobre a vida de outras pessoas. Uma das coisas que eu gostaria muito de ver na igreja é que todas as pessoas fossem prósperas o suficiente para ter aquilo que elas precisam e que elas pudessem entender que aquilo que ultrapassa aquilo que ela recebeu é porque Deus tem um propósito para aquilo. Às vezes as pessoas vivem uma vida tão limitada que elas não entenderam que a abundância que Deus gera sobre a vida delas é para elas fazerem a diferença na vida das outras pessoas. E Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Às vezes a gente não consegue ver Deus agindo. Às vezes a gente nem acha que Ele está agindo. Muitas vezes a gente se sente sozinho numa situação, sem saber como resolver. Muitas vezes é um problema, algo que parece maior do que a gente. Às vezes a gente ora, às vezes a gente não ora. Às vezes a gente busca, mas se Deus demora para responder, às vezes a gente não sabe nem se Ele está fazendo alguma coisa. E esse texto diz exatamente o contrário. Ele diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não existe a possibilidade de Deus não estar trabalhando no seu problema. Não existe a possibilidade de Deus não estar se importando com aquilo que tem te preocupado. É como se ele estivesse dizendo, esse texto estivesse dizendo que se você nunca está sozinho. Ainda que você não consiga ver, ainda que você não consiga sentir, você nunca está sozinho. Porque Deus está agindo. Ele não vai fazer aquilo que você precisa fazer. Mas Ele também não vai te abandonar no seu momento de dificuldade. Para a gente encerrar, o texto termina falando sobre a vontade de Deus. E ele apresenta 3 características da vontade de Deus. Ele fala que a vontade de Deus é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Boa, perfeita e agradável. E eu entendo que quando a Bíblia apresenta essas características para a vontade de Deus, é como se fosse a plenitude da presença de Deus na vida de um cristão. Onde tudo aquilo que ele tem é o melhor que ele podia ter. Tudo aquilo que ele experimenta, tudo aquilo que ele sente é o ápice do cumprimento das promessas de Deus na vida dele. É o ápice do preenchimento do vazio que a gente tem dentro de nós. É o ápice das nossas carências emocionais sendo supridas. É a plenitude do cumprimento dos planos de Deus sobre a nossa vida. Um lugar onde não existe espaço. A gente está tão cheio das coisas de Deus. A gente está tão vivo nessa vida em abundância, que não existe espaço para preocupação, para medo, para ansiedade. Mas somente uma plena confiança de que Ele sabe o que é o melhor para nós. E a cada dia a gente experimenta um pouquinho mais daquilo que é bom, perfeito e agradável, que vem de Deus. Salmos capítulo 37, versículos 4 e 5 diz:
Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Tem uma outra versão que diz: entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e tudo mais Ele fará. Queria que vocês ficassem de pé para a gente orar. O texto nos chama a termos uma mente renovada. O texto espera que a gente seja diferente das pessoas desse mundo. O texto espera que nós, como cristãos, sejamos pessoas que vão impactar a sociedade, o ambiente onde a gente se encontra, sendo sal, sendo luz, trazendo luz para onde há trevas, trazendo sabor àquilo que estava sem sabor. Mas como a gente leu aqui na receita, primeiro a gente precisa identificar aquilo que foge da vontade de Deus. A gente precisa se posicionar contra aquilo. A gente não pode amar aquilo que o mundo ama, mas se posicionar contra isso. E a gente tem que confiar que tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas é muito melhor do que a gente possa planejar por nossa conta. Queria que vocês fechassem os olhos, eu vou orar por vocês. Senhor, em nome de Jesus, Pai, coloco diante de Ti, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas. E eu oro, Senhor, para que caia por terra, Senhor, todo sentimento, Senhor, de afastamento de Ti, Senhor, todo sentimento, Senhor, de que o Senhor não se importa com cada um dos Teus filhos, Senhor. Eu declaro caindo por terra agora, Senhor, todo o entendimento, Senhor, que foi gerado através de uma paternidade ausente, uma paternidade abusiva, Senhor. Eu declaro caindo por terra agora, Senhor, toda a imagem, Senhor, de um pai que não representa a Ti na vida dos filhos, Senhor. Tudo aquilo que, Senhor, que foi impresso no coração dos Teus filhos, muitas vezes por erros dos pais, Senhor, que deveriam Te representar, Senhor, eu declaro caindo por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Senhor, para que nesse dia dos pais, Senhor, todos os pais aqui representados, Senhor, recebam de Ti, Senhor, a graça e a sabedoria, Senhor, para que eles possam, Senhor, não só dar o melhor que eles podem para os seus filhos, mas para que eles possam, Senhor, ser representantes de Ti, Senhor, para as crianças que vão crescer, Senhor, confiando em Ti como confiam nos seus pais. Que eles possam saber que a despeito das suas limitações, existe um Pai que cuida de cada um deles, Senhor. Eu oro, Senhor, para que seja restaurado, Senhor, na vida dos pais, na vida dos filhos, Senhor, a verdadeira identidade de um pai, a verdadeira identidade de Deus, Pai, na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para que tudo aquilo, Senhor, que adentrou, Senhor, na nossa mente, tudo aquilo, Senhor, que criou raízes no nosso coração, mas que são do mundo, Senhor, que possam ser arrancadas e extirpadas, Senhor, do nosso coração nesse momento, da nossa mente, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa mostrar para os Seus filhos, Senhor, aquilo que parecia correto, mas que não é. Aquilo, Senhor, que muitas vezes é comum no meio, Senhor, é comum no mundo, mas que aos Teus olhos não estão errados, Senhor. Eu oro, Senhor, para que seja arrancado dos corações, Senhor. E eu declaro quebrado, Senhor, todas as amarras, todas as cadeias criadas por conta do engano, Senhor. Ninguém precisa daquilo que vem do mundo, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. A nossa provisão e a nossa confiança precisam estar em Ti, Senhor. O Senhor tem muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar, Senhor. Não permita que a nossa mente limite, Senhor, as nossas vidas de experimentarmos, Senhor, a Sua vontade sobre nós, Senhor. Nós queremos viver, Senhor, essa vida em abundância que Cristo prometeu. Nós queremos, Senhor, experimentar da Tua vontade que é boa, agradável e perfeita, Senhor. Olha agora, Senhor, para cada um de nós, Senhor.
Olha, Senhor, onde estão as nossas limitações. Olha, Senhor, aquilo que precisamos mudar, Senhor, de acordo com a palavra de hoje, Senhor. Nós queremos, Senhor, experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Nós queremos experimentar essa vida em abundância. Não por nosso deleite ou para nossa satisfação, Senhor. Mas que nós possamos, Senhor, ser representantes de Ti. Que as pessoas possam olhar para nós e enxergar a Tua imagem, a Tua semelhança, as Tuas atitudes, o Teu coração, a Tua compaixão, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, essa abundância que Cristo prometeu, para que nós possamos derramar sobre as pessoas que estão ao nosso redor, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas abundantes, a transbordar, Senhor, para as pessoas ao nosso redor, Senhor. Tira de dentro de nós, Senhor, todo egoísmo, Senhor. Tira de dentro de nós, Senhor, toda autossuficiência. Nós precisamos depender de Ti, Senhor, para cada detalhe. Nós precisamos depender de Ti, Senhor, para nos tornarmos parecidos contigo. Eu te agradeço e oro, Senhor, sobre cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor. Que cada um deles, Senhor, seja como um marco, um representante de Ti, onde quer que eles estejam, Senhor. Não permita, Senhor, que eles se conformem ou que eles se moldem a esse mundo, Senhor. Mas arranca dos corações, Senhor, tudo aquilo que fere a Tua palavra e te desagrada, Senhor. Levanta, Senhor, os Teus filhos e filhas como faróis, como referências, como aquele que leva luz onde há trevas, Senhor. Como aqueles que fazem a diferença em um mundo caído e perdido, Pai. E eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Porque eu sei que o Senhor está trabalhando na vida dos Teus filhos. Eu sei que o Senhor está preparando situações, Senhor, para que eles possam influenciar ao seu redor, Senhor. E eu te agradeço em nome de Jesus, que eles não vão estar sozinhos em nenhuma dessas situações, Pai. Dá, Senhor, a confiança, a ousadia, Senhor, o poder e a autoridade, Senhor, para falarem em Teu nome, Senhor, para se posicionarem em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. E hoje, como todo segundo domingo do mês, é um dia especial onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E nós, como mentes renovadas, temos a oportunidade de mostrar para Cristo que nós nos importamos com Ele, que nós nos importamos com a aliança que Ele fez por nós. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Ele não falhou e Ele não errou em nenhum momento com a aliança. Mas muitas vezes nós pisamos na bola. Então esse é um tempo de arrependimento. Se há algo no seu coração que desagrada ao Senhor, essa é a hora de pedir perdão para Ele, para que você possa celebrar a ceia em comunhão com seus irmãos. E nesse momento de ceia nós vamos nos lembrar daquilo que Ele fez por nós. Lembrar que Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E ainda que a gente faça tudo errado, a morte dele foi o suficiente para que nós estivéssemos aqui hoje. Separe esses próximos segundos enquanto o pessoal distribui a ceia, para que você possa falar ao Senhor e se colocar na presença dele com o coração contrito e arrependido, mas também decidido a caminhar com Ele, a viver uma vida de santidade. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
preparamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, no lugar de honra. Jesus, quando celebrou a ceia com seus discípulos, ele apresentou o pão como o corpo dele, que era entregue por cada um de nós. E aquele corpo foi entregue aos romanos, foi chicoteado, foi machucado, foi ferido, teve que carregar aquela cruz, para que através dele, para que através da sua morte nós pudéssemos encontrar vida. E ele também apresenta o cálice com o vinho, onde ele fala que era o sangue dele, e que esse sangue representava a aliança que ele tem por nós, a nova aliança, uma aliança inquebrável da parte de Cristo. E a despeito dos nossos erros, das nossas falhas, ele continua fiel a cada um de nós. Que nós possamos refletir no momento que nós tomarmos da ceia sobre o nosso futuro, sobre a nossa entrega, sobre o quanto nós recebemos e o quanto nós falhamos em retribuir aquilo que ele fez por nós. Ainda que ele não peça tanto quanto ele entregou, muitas vezes falhamos na parte menor da nossa aliança com ele. Que esse seja um tempo de renovo, que esse seja um tempo de restauração, não só da nossa mente, mas da nossa aliança com Cristo. Que nós possamos sair daqui renovados, cheios da presença dele e com o coração cheio de gratidão, disposto a servir e a obedecer a tudo aquilo que o Espírito Santo nos direcionar. Queria que você olhasse para esse pão nesse momento, para esse cálice, e imaginasse Jesus naquela cruz, sofrendo por você, seu sangue sendo derramado, escorrendo pela cruz, pelos seus pés, pelo seu corpo. E naquele momento de tristeza e de dor, Jesus olhando para você e acreditando que valia a pena todo aquele sofrimento, toda aquela dor por você, e valia a pena. Podem comer do pão e tomar do cálice. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço, Senhor, pela tua fidelidade, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelas tuas promessas. Te agradeço, Senhor, pela obra que o Senhor fez naquela cruz. Tira, Senhor, dos nossos corações, Senhor, todo egoísmo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, nos entregar a Ti com a mesma intensidade que o Senhor se entregou por nós, Senhor. Que nós possamos ser para Ti, Senhor, a alegria que o Senhor é para nós, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que nessa renovação de aliança, Senhor, nós possamos nos tornar cada vez mais próximos de Ti, Senhor. Cada vez mais alinhados, Senhor, com a Tua vontade. Cada vez mais posicionados, Senhor, em santidade, Senhor. Usa, Senhor, as nossas vidas da forma que o Senhor bem entender, Senhor. Tira dos nossos corações, Senhor, toda a rebeldia, toda a independência, Senhor. Não queremos, Senhor, ser como adolescentes que acham que sabem de tudo, mas queremos ser como crianças que dependem totalmente de Ti, Senhor.
Olha, Senhor, para cada um de nós nessa manhã, Senhor. Fala conosco, Senhor. Muda, Senhor, o nosso rumo, o nosso destino, Senhor. Conserta, Senhor, os nossos caminhos, os nossos pensamentos, Senhor. O nosso coração, Senhor. Nós possamos olhar para Ti, Senhor. E somente a Ti, Senhor. Que nós possamos buscar a Ti e somente a Ti, Senhor. Que nós possamos, Senhor, encontrar em Ti tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Que nós possamos depositar em Ti, Senhor, todos os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos medos, preocupações, Senhor. Tudo aquilo que permeia a nossa vida, que nós possamos entregar a Ti, Senhor. Porque o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos, Senhor. Quebra, Senhor, todas as fortalezas e muralhas da nossa mente, Senhor, que tem nos impedido de viver, de experimentar ou de enxergar, Senhor, a Tua magnitude, o Teu poder, Senhor. Nós entregamos, Senhor, a nossa vida a Ti, Senhor, para que o Senhor faça com ela o que o Senhor bem entender, Senhor. Nós Te pertencemos, Jesus, e não existe outro lugar que nós gostaríamos de estar que não seja perto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, leva os Teus filhos e filhas em segurança, Senhor, para as Tuas casas. Que eles possam, Senhor, experimentar um tempo de renovo, Senhor. Que eles possam experimentar, Senhor, uma renovação na sua mente. Que o Senhor possa, Senhor, ajudá-los a remover tudo aquilo, Senhor, que os afasta de Ti, que os afasta de uma vida abundante, Senhor. Que eles possam ouvir, Senhor, a Tua voz e Te sentir, Senhor. E como com as alianças renovadas, Senhor, haja um novo posicionamento, haja uma nova decisão, Senhor. E que eles possam colher frutos, Senhor, dessa decisão e dessa dedicação, Senhor, para esse novo tempo, Senhor. Traz, Senhor, um novo tempo, Senhor, de vitória onde havia derrota, Senhor, de honra onde havia humilhação, Senhor, de tranquilidade e paz onde havia preocupação, Senhor, e problemas, Senhor, de alegria onde havia tristeza, Senhor, de esperança onde havia, Senhor, a depressão, Senhor. Faz, Senhor, a Tua obra na vida dos Teus filhos e restaura, Senhor, cada uma das coisas que o mundo colocou dentro dos Teus filhos, Senhor. Restaura, Senhor, que eles possam experimentar a Tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável, hoje e cada um dos dias das suas vidas, Senhor. Abençoa também, Senhor, as pessoas que vão ofertar nesse ministério, Senhor. Ao final dessa oração, Senhor, que o Senhor possa multiplicar, Senhor, cada uma das ofertas. E que em nome de Jesus, Senhor, eles possam experimentar, Senhor, também da Tua vontade sobre a área financeira, Senhor, a área sentimental, Senhor. Faz, Senhor, muito além, Senhor, daquilo que eles esperam, Senhor. E honra, Senhor, cada uma das sementes que será depositada nesse ministério, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe, uma excelente semana para cada um de vocês. Amém.